Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do programa aqui no Mundial Telenotícias, um programa de opiniões e análises, apenas isso. O que parecia impensável há alguns anos, hoje se desenha diante dos nossos olhos, e sem disfarces. O Brasil vive dias sombrios, com ares de exceção e gosto amargo de autoritarismo. O ex-presidente da República está de tornozeleira eletrônica, proibido de sair de casa à noite, impedido de falar com diplomatas, embaixadores e até com os próprios filhos. A cena é de chocar. Polícia Federal na porta de casa, sede do partido vasculhada, imprensa em peso e um ex-chefe de Estado dizendo que se sente humilhado. Enquanto isso, o Congresso Nacional, mesmo em recesso, tenta reagir. Parlamentares se reúnem em frente ao Senado Federal para protestar contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Gritaram, discursaram, gravaram vídeos, mas até agora nenhuma medida concreta saiu da garganta. Do outro lado da esplanada, o atual presidente sobe o tom e solta a frase que incendiou ainda mais o clima político no país. Não vou entregar a presidência para um bando de malucos. Palavras que escancaram não só o desprezo pela oposição, mas também o apego ao poder e que sinalizam o desejo de dar um verdadeiro golpe na democracia. Afinal, quem Lula considera maluco? A oposição, o eleitor que pensa diferente ou o Brasil que insiste em respirar liberdade? Entre tornozeleiras e discursos inflamados, o país caminha numa corda bamba. A democracia está em teste, a paciência do povo também. Teremos mesmo eleições em 2026 ou já estão escrevendo nos bastidores o roteiro de um golpe silencioso, com censura? É o que vamos ver no programa de hoje. Espere por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular, na verdade, do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos, é o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais, esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe, ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem
perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Tempos difíceis se anunciam. Não há como fingir que o céu ainda está limpo. As nuvens já se formaram e a tempestade promete ser intensa. Quem apostou suas fichas no Brasil, é bom se preparar, porque vem seca pela frente e das bravas. Vai ter ranger de dentes e não será pouco. Os parlamentares, mesmo com o Congresso em recesso, se reuniram emergencialmente na tarde desta sexta-feira em frente ao Senado Federal para rebater as iniciativas do ministro relator, que mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro e na sede do Partido Liberal no centro de Brasília. O ministro mandou a Polícia Federal colocar tornozeleira eletrônica do ex-presidente e o proibiu de se ausentar de casa das 7 da noite até às 7 da manhã. Também proibiu Bolsonaro de usar as redes sociais, de se comunicar com embaixadores e outros diplomatas e de falar com os filhos. Depois de passar pela polícia e colocar a tornozeleira, Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que se sente humilhado e sem poder falar com o próprio filho. Veja. Humilhado. Decisão em relação ao Eduardo Bolsonaro. Humilhado. Eu não posso falar com meu filho Eduardo também. Isso é humilhação. Não, como não tem nada de concreto, ficam o tempo todo fustigando. Bolsonaro ficou à disposição dos jornalistas até esgotarem todas as perguntas. Ele falou do processo que está correndo contra Eduardo Bolsonaro e respondeu à provocação de uma jornalista que quis saber sobre a tal minuta golpista. Veja o que ele disse. Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Você não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter o país estava em paz. Mas foi feito alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Não, mas para que pensar não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Perguntado se ele seria o responsável pelo tarifaço de 50% que Donald Trump impôs ao Brasil, Bolsonaro disse que, se fosse ele quem estivesse negociando, não haveria tarifa nenhuma. Veja.
Em 19 não teve tarifa no aço nem no alumínio. Porque eu conversava com o presidente Trump. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina, onde 80% dos produtos tarifa zero. Por fim, Bolsonaro falou sobre o novo inquérito aberto contra o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e que os advogados estão cuidando do caso. E alertou para um outro problema: o de Eduardo Bolsonaro está no país da democracia. Veja. É um novo inquérito, é o do meu filho Eduardo. Pela acusação, são 12 anos de cadeia para ele. Agora, 12 anos de cadeia. Atentar com o Estado Democrático de Direito. Ele está junto ao parlamento americano. Obrigado. Os Estados Unidos o cara de cabeça é o país que projeta a democracia e liberdade. Tem cabimento. E no Congresso Nacional, mesmo estando em recesso, o barulho foi feito também. Parlamentares da oposição se reuniram emergencialmente para protestar contra as decisões do ministro relator. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, liderou o manifesto. Veja. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado Democrático de Direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. É visto com preocupação situações reais hoje no nosso país. Perseguição explícita a opositores do governo, censura, restrições às liberdades, violação ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação de prerrogativas de advogados e também de prerrogativas de parlamentares, capitulação das Forças Armadas, com perseguição a oficiais da alta patente e cortes sucessivos no seu orçamento. E, sobretudo, um Congresso anulado nas suas funções legislativas e subjugado por outro poder, no caso, pelo Poder Judiciário. Precisamos agir com firmeza e repúdio a mais essa ação de perseguição contra o nosso presidente e a oposição. Os parlamentares brasileiros, especialmente a oposição no Congresso Nacional, precisam urgentemente fazer valer a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que vem sendo rasgada pelo STF, com o intuito de calar os brasileiros. E querem começar silenciando nosso líder maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Democracia aqui não é. E o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, disse que o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, que foi proibido de falar com o próprio filho, confirma o que o presidente americano Donald Trump está dizendo a todo momento a respeito da perseguição política no Brasil. Em seguida, ele leu a nota de repúdio da oposição do Senado. Veja. O Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição do país. Lembrando às senhoras e senhores que vários institutos de pesquisa demonstram que, mesmo inelegível, o presidente Bolsonaro lidera todas as pesquisas para a corrida presidencial de 2026. Nenhuma toga está acima da lei, nenhum cargo autoriza a perseguição, nenhum brasileiro deve ser silenciado por pensar diferente. Somos 213 milhões de cidadãos livres e a Constituição é clara: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, classificou as ações desta sexta-feira como uma verdadeira barbárie. A parlamentar se disse envergonhada do que está acontecendo no Brasil e confirmou que a oposição segue unida em prol do ex-presidente. Veja. Nós nos vangloriávamos, comemorávamos, celebrávamos a nossa democracia. Hoje, nós só podemos nos envergonhar
do regime que hoje rege o nosso país. Mas além da vergonha que carregamos, porque o nosso país tem se tornado um pária internacional, a nossa diplomacia é ignorada, não tem nenhum valor, infelizmente, uma diplomacia que sempre orgulhou o nosso país, nós temos também, além da vergonha, nós temos a coragem, a determinação de prosseguirmos. Não vamos desistir. Queremos registrar que estamos ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Ele não está só. Querem calá-lo, assim como querem nos calar, assim como querem calar a população brasileira, chamada outro dia de pequenos tiranos. 213 milhões de pequenos tiranos, chamados assim por uma ministra do STF. Se alguém ainda quer fingir que vivemos uma democracia, se alguém ainda quer fingir que está tudo normal, eu acho que essa pessoa precisa de uma internação, porque não dá para continuar enganando o povo brasileiro. Essa pessoa precisa ser internada no manicômio, porque está muito claro que nós não vivemos mais uma democracia. E estamos juntos com o nosso presidente Bolsonaro. Quero dizer que houve uma reunião de bancada hoje, virtual, porque pouquíssimos estamos em Brasília. Segunda-feira teremos uma reunião presencial aqui no PL, na liderança do nosso partido. Vamos solicitar o fim do recesso branco, queremos uma reunião, um encontro com o presidente Hugo Mota e queremos que essa casa cumpra o seu papel, que essa casa não se curve à ditadura da toga. Os parlamentares falaram em chamar o povo para as ruas também. Pode até funcionar, até mesmo para mostrar para a comunidade internacional que o país inteiro não está satisfeito com essa situação que se abate sobre os políticos de direita. Mas até agora nenhum membro do Congresso Nacional apresentou nenhuma medida efetiva de combate ao que está acontecendo. O que se ouve é apenas protestos e manifestações. Isso não adianta nada. O que o povo quer ver mesmo é resultado. E isso só quem pode trazer é o próprio Congresso Nacional. Se não vier nenhuma medida mais ofensiva, mais efetiva, o que veremos será sempre isso. Protestos e protestos que acabam virando uma espécie de palanque político. Lamentável, mas é isso que acontece. Os representantes do povo têm de representar o povo, e o povo demanda por medidas efetivas, concretas. Apenas isso. E o deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou nesta sexta-feira sobre a decisão do ministro relator. Logo após o pai ter colocado a tornozeleira eletrônica, Eduardo gravou um vídeo em inglês mostrando toda a sua indignação com o que aconteceu com o ex-presidente. Veja. What Alexandre de Moraes is doing is what we can expect from him, that he's doubling down again. He always does that. And only to make sure that everybody here is on the same page, my father, he accomplished all of Alexandre de Moraes' orders, even if he was thinking that they were illegal orders. So there is no reason to travel ban Jair Bolsonaro, seize his passport, or now what he's doing is basically an humiliation, and he's challenging President Trump in front of everybody. The good aspect of that is because he's showing that he is the dictator, which I'm always saying that Lula is a problem. Lula is a criminal, is a gangster, but Alexandre de Moraes is jumping in front of everybody. Why Jair Bolsonaro cannot use his social media? Just because yesterday he did a video thanking President Trump about the letter that Trump sent to him. Why he has to now use a ankle tag? Why all of that? Because this is the persecution that we are facing in Brazil. And I'm always telling my friends from the other countries in Latin America, from Europe, from US, this is what they want to your country. Brazil is just establishing a new model of censorship in social media. 2 weeks ago, our Supreme Court, they decided a new way to do censorship, and they're going to export that to the rest of the world. So it's very, very urgent that the United States, the country of the freedom, the home of the brave, to send an answer for this regime, to do not let
the Brazilian censorship model or the Brazilian lawfare model to be exported to other countries, because I know that if Moraes win this war, this battle, I don't think he will, but if he wins, it's going to be a mess, not only in Brazil, but for sure in other countries around in the West. Muito bem. E agora prestem atenção na cereja do bolo. Estão prestando? Então vamos lá. Lula volta a subir o tom e deixa claro que não pretende largar o poder tão cedo. Durante um evento, o presidente afirmou que não vai entregar a presidência da República para um bando de malucos. A frase, dita em tom de desdém, revela mais do que uma simples crítica à oposição. É um retrato do clima político tenso e da resistência cada vez mais explícita do atual governo em aceitar uma eventual alternância de poder. Isso é um verdadeiro golpe que acaba de entrar no forno. Um golpe do jeito que eles dizem que foi tentado pela administração anterior. O uso da palavra malucos não foi aleatório. Serve para deslegitimar antecipadamente qualquer adversário que ameace o seu projeto político. Em vez de debater ideias, Lula escolhe a via do rótulo, como se todos que pensam diferente dele fossem perigosos ou desequilibrados. A fala, apesar de aplaudida por apoiadores, acende um alerta muito perigoso. Até onde vai o compromisso do presidente com a democracia, caso as urnas apontem outro rumo? Vai fazer que nem Nicolás Maduro? Em um país polarizado onde o discurso do ódio já deixou marcas profundas, a postura de Lula não ajuda a reconstruir pontes, de maneira alguma. Ao contrário, reforça a retórica de nós contra eles, em que quem discorda é tratado como inimigo a ser eliminado do debate. Um recado direto, com o endereço certo, mas que também diz muito sobre quem o envia. Isso já não é surpresa mais para ninguém. E é possível mesmo que nem haja eleição em 2026. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que está bem legal. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções.
faz? A famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. É um programa de análises e opiniões. E, caramba, dissemos aqui muitas outras vezes, bem antes, e agora o próprio presidente acaba de confirmar as suspeitas. Hein? Quem diria? Ele não pretende deixar o poder. Disse que não vai passar a presidência para um bando de malucos. Quem é maluco para ele? Qualquer um que o povo escolher em uma eleição verdadeiramente democrática? Ou não vai haver eleição em 2026? Vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui doido para ouvir o que você tem a dizer. O que você pensa dessa fala perigosa do presidente Lula? Seja bem-vindo. Bom, tá de volta, Paulo. Semana com muitas emoções. E o presidente Lula, infelizmente, Paulo, ele, embora acredite que ainda é uma pessoa relevante no concerto das nações e no ambiente internacional, ele sonharia, inclusive, eu creio que após a descondenação, esse seria o grande objetivo do presidente Lula, tentar recuperar ali o seu prestígio, a sua biografia, mas o fato é que, embora esses discursos que ele tem feito nos últimos dias, inclusive ameaçando taxar as big techs, as empresas de redes sociais e de mídia dos Estados Unidos, tentando e citando nominalmente o presidente dos Estados Unidos em vários dos seus discursos e dessa forma, pelo menos objetiva, entrar na mídia internacional, eu digo para você que, infelizmente, para o presidente Lula e até mesmo para muitos dos seus apoiadores, toda aquela onda que foi montada no
Foro de São Paulo, aquilo que foi gestado por Lula, Fidel Castro, já falecido, Hugo Chávez, já falecido, e até mesmo o que a gente ainda vê na Nicarágua de Ortega, que também já está idoso, Mujica faleceu agora há pouco tempo no Uruguai, todo aquele modelo que ele arquitetou para a América Latina está ruindo. E embora ele ainda acredite que ele pode, nesse último mandato, deixar algo para a história ou obter alguma relevância, o fato é que tanto naquela reunião que houve do G7, em que ele foi como convidado e foi considerado ali quase que alguém exótico, e muitos dos comentaristas internacionais já enxergam o Brasil hoje como governado por uma pessoa ligada aos casos de corrupção da Lava Jato, a despeito de todo o esforço, como a gente viu essa semana, da própria Suprema Corte do país, ali na pessoa do ministro Dias Toffoli, tentando desmontar totalmente a Lava Jato e tentando, obviamente, alcançando ali o doleiro e o CEF. Então você veja que todo esse discurso do Lula, aqui nos Estados Unidos, Paulo, eu já folheei vários jornais de geopolítica e não tem nada sobre o Brasil, por incrível que pareça. Eu achei bastante notícias sobre o Azerbaijão, achei notícias inclusive sobre a Síria, achei notícias sobre a Turquia, questões da Coreia do Sul, agora Japão e Estados Unidos ali com contenciosos com a China, negociações com a Índia, muita coisa acontecendo. Até as questões da inundação no Texas, mas não tem nada que fale de Lula. Então, apesar dele pensar que o presidente Trump, nesse momento, ele dedica tempo ou prioriza o presidente do Brasil nas suas preocupações, isso não acontece. Por incrível que pareça, eu sei que para nós brasileiros seria muito bacana se a gente estivesse aqui no centro das atenções dos Estados Unidos, mas isso não é verdade. Há uma discrepância entre o que nós achamos que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com o que realmente ocorre na relação bilateral entre os dois países. E eu vou explicar. Existe uma guerra em andamento? Talvez sim, mas uma guerra completamente assimétrica. Veja, você sabe que eu sou um coronel do Exército e durante mais de 30 anos da minha vida, 32 anos, nós estudamos as hipóteses de emprego militar. E quando a gente olhava qualquer tipo de contencioso e de disputa de interesses com os Estados Unidos, é óbvio que as Forças Armadas brasileiras, elas têm nos seus planejamentos o conceito e a consciência de que há uma disparidade gigantesca, há uma assimetria com um país que é a maior potência mundial militar. Então seria ridículo, por exemplo, se nós estivéssemos agora falando de uma declaração de guerra militar entre Brasil e Estados Unidos, tamanha a assimetria de forças. Então, toda a estratégia brasileira em qualquer contencioso com os Estados Unidos, ela contempla uma guerra assimétrica. A mesma coisa no campo econômico, Paulo. O que está acontecendo hoje entre Brasil e Estados Unidos, por causa da questão política e por causa dos temas internos do país, não por uma questão econômica, nós não somos ingênuos, sabemos que essa questão dos 50% da tarifa, se nós lemos ou tivemos a oportunidade de ler as últimas mensagens que foram trocadas do próprio presidente Trump, o presidente Bolsonaro, tudo aquilo que foi falado ou escrito ou publicado nos últimos dias, nos levam a entender que a situação ou da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos não tem nada a ver com a economia. Agora, a economia está sendo utilizada como uma arma, como uma ferramenta para chamar a atenção da sociedade brasileira, que deve decidir, por intermédio principalmente do Senado Federal. E veja que essa medida do ministro Alexandre de Moraes ela foi tomada exatamente, estrategicamente, quando o Congresso está de recesso. Por quê? Para que não pudesse reverberar. E isso vai ter que contar com algum tipo de tratativa no poder legislativo. Essa é a expectativa. Eu queria deixar como último comentário, Paulo, para você, que eu vi as entrevistas do presidente Bolsonaro e me pareceu que ele estava bastante tranquilo até para uma situação como essa, porque já era esperado, né, Paulo? Essa situação, essa escalada, ela já era esperada, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Haverá consequências, desdobramentos?
com certeza, Paulo, não vai ficar somente nessa situação de hoje, sexta-feira. Mesmo porque o Donald Trump não é um homem de fugir de briga. Se ele começou desse jeito, como ele mesmo disse, assumindo publicamente uma posição, significa que ele não vai largar esse osso. Mesmo porque, se ele fizer isso, vai ficar muito mal perante os outros adversários históricos, como Rússia, China, Irã, e aí por aí vai. You name it, né? Você escolhe. Mas a verdade é que a declaração do presidente Lula nesta sexta-feira preocupa por quê? O Brasil sempre foi aquela democracia, o país bon vivant, que gosta de carnaval, de dançar, tomar cervejinha, comer uma picanha no fim de semana, no passado, mas tudo começou a mudar. E essa declaração do presidente nessa sexta-feira nos faz lembrar a declaração do José Dirceu, que foi ministro da Casa Civil, dizendo que não iam ganhar o poder, eles iam tomar o poder. Depois você tem a declaração do ministro-presidente da Suprema Corte dizendo que a eleição não se ganha, que se toma. Aí você vê essa movimentação da Suprema Corte para calar as redes sociais, né? Suprimiram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, derrubaram com o intuito de regular as redes sociais. O que você consegue com isso? Você faz com que as pessoas não divulguem informação. Daqui a pouco nós vamos começar a ver os institutos de pesquisa dizendo que o Lula está na frente de todos. Em qualquer situação, está na frente de Bolsonaro, está na frente de Tarcísio, está na frente de Eduardo, está na frente de Michele e quem quer que seja. Nós vamos começar a ver isso. Veja, nós já temos a regulação das mídias sociais. Aí você começa a ver as empresas de pesquisa dizendo que o presidente está na frente. Depois, lembrando que o Senado, voltando do recesso, aliás, já devia ter sido votado, vai apreciar aquele projeto de lei que coloca na cadeia por 7 anos, criminaliza por 7 anos, quem falar e criticar o sistema eleitoral brasileiro. Veja que esse projeto já passou na Câmara, hein? E agora precisa ser apreciado pelos senadores. Aí você vê, ninguém vai poder falar do processo eleitoral brasileiro. Lula dizendo que não vai largar o poder. E aí sai o resultado de que Lula venceu. Vamos supor que fosse na Venezuela. Nicolás Maduro disse que venceu e não mostrou prova. Mas aí as urnas, as caixas mágicas mostram que Lula venceu. Você não pode levantar dúvida nenhuma, porque vai pegar cadeia. Você não pode contestar, porque 1 ano antes as pesquisas já estavam dizendo que o presidente estava na frente de todo mundo. E não tem como divulgar isso porque as mídias sociais estarão cerceadas. Então, quando você leva tudo isso em consideração, você começa a se preocupar. Porque diante de um adversário como esse que nós estamos vendo hoje, que é o presidente Trump, é um adversário de peso e um excelente cabo eleitoral para o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil sentiu que vai ser difícil colocar em prática qualquer plano. Então, solta a língua dizendo que não vai largar o poder. Como é que você vê isso na sua análise de especialista em geopolítica, Gerson? Vou fazer essa análise evocando a minha experiência militar de tenente, capitão, até tenente-coronel. Eu vivi algumas experiências interessantes que eu vou compartilhar com você e com a audiência, e você vai entender que você é alguém perspicaz. Tanto você, Paulo, quanto a nossa audiência. Durante a minha vida militar, eu presenciei algumas vezes em que armamentos das Forças Armadas foram desviados dos quartéis. Quando isso acontecia, a inteligência rapidamente identificava qual foi a falha, sabia aonde foi parar esse armamento, e quando isso acontecia em áreas afastadas do Rio de Janeiro, isso é muito fácil. Mas no Rio de Janeiro, como é que funciona isso? Os militares normalmente faziam uma operação junto àquela comunidade, seja do Comando Vermelho, do Amigo dos Amigos na época, Terceiro Comando Puro, e você sufocava a atividade do narcotráfico
durante alguns dias ali. E o que acontecia? É que o próprio traficante, ele pensava assim, não compensa do ponto de vista econômico da atividade a gente ficar com um armamento do Exército. É mais barato, inclusive, a gente comprar no mercado negro, nós temos capacidade. Por que é que a gente vai sufocar a atividade do narcotráfico para comprar essa briga? E sabe o que acontecia? Esse armamento era devolvido. Eu vi essa novela várias vezes acontecerem. E às vezes até acontecia do próprio traficante penalizar aquele que ousou trazer esse problema para a comunidade. Por quê? Porque eles gostam de agir com liberdade e tendo lucro. Por que eu estabeleço esse paralelismo? Porque é exatamente isso, claro que com proporções gigantescas, o que os Estados Unidos e que o presidente Trump, com seu Departamento de Estado, junto com também o Departamento de Tesouro, a todo um planejamento do Departamento de Justiça, encaram esse momento com o Brasil. Por quê? Porque quem tem que tomar a decisão de devolver o armamento, ou, parafraseando ou usando a minha ilustração, de devolver a democracia, o Estado de Direito, de retirar a censura, de permitir que a oposição exista e de restabelecer a própria Constituição brasileira, quem tem que tomar essa decisão é aquele que vai julgar que o prejuízo econômico seria muito grande, até mesmo para aqueles que estão acima do poder. Veja que, ao contrário do que muitos pensam, eu divirjo do próprio José Dirceu ou da sua capacidade de implementar isso que ele sonhou, e eu vou explicar por quê. Porque não é o PT e não é o presidente Lula e não é a esquerda daquela que o Dirceu sonhava, que conquistaria e que tomaria o poder, que é diferente de ganhar eleições, como ele dizia, embora eles tenham aparelhado muito da estrutura, a verdade é que quem está no comando e quem está com as rédeas no Brasil não é a esquerda e não é o presidente Lula. Ele sabe que aquilo que foi dito por um ministro da Suprema Corte, de que ele foi descondenado e foi colocado na cadeira presidencial pelo Supremo Tribunal Federal, ele sabe disso. Quem está mandando hoje é um grupo que não necessariamente aparece e muitas vezes usa o ministro relator desse julgamento como testa de ferro. Ele é o que aparece, ele é o que agora assume, como o próprio Eduardo Bolsonaro, como você mostrou ainda agora, ele fala aqui em inglês dizendo que é quem aparentemente está governando o país. Mas, na verdade, Paulo, nós sabemos que isso não é bem assim. O patrimonialismo no Brasil, existem grupos de interesses muito grandes que têm que tomar uma decisão, porque eu vou te dizer algo que você já falou no início do programa. Vai ser uma época terrível para os interesses e para a economia. Os investidores já estão retirando dinheiro do Brasil. Já existem muitos investidores brasileiros, inclusive, se reposicionando. Muita coisa está acontecendo e vai acontecer no final de 2025, que eu posso dizer que, independente se haverá uma estratégia do governo de ter um processo eleitoral que o favoreça, tentando jogar a população contra os Estados Unidos, eu quero te dizer que tudo leva a crer que a crise econômica que se avizinha inviabilizará esse governo e esse grupo que realmente detém o poder buscará uma alternativa. Então eu posso dizer algo, o presidente Lula não será, na minha avaliação, alguém competitivo ou até mesmo o presidente do país em 2027. Temos que saber quem esse grupo que realmente detém o poder no país escolherá e qual será a estratégia, se vão continuar no confronto ou, como eu disse lá na minha experiência militar, se o narcotráfico devolverá o armamento ou se preferirá uma alternativa de não enfrentar um poder muito superior que acaba lhe causando prejuízo. Gerson, não precisa ser nem José do Egito para interpretar essas intenções.
Mas vamos supor aqui, é muito bom conversar com você, porque você, como você disse, e toda a nossa audiência sabe, o Brasil inteiro sabe, você é um coronel do Exército, né, embora esteja reformado, mas você é um coronel do Exército, dedicou aí mais de 40 anos da sua vida nisso, você conhece demais disso, demais. Poderia ter saído um general 4 estrelas, tem, né, total capacidade para isso. Mas, vamos supor aqui, tendo em vista o que nós já vimos e conhecemos, o STM, com o presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, agora nós temos uma ministra, nós temos o Exército, que foi trocado, o presidente Lula colocou os seus comandantes. Vamos supor que ele diga, né, como ele disse, né, que todo mundo estava esperando isso um pouco mais para frente, lá para próximo das eleições de 2026, mas diante do esticar dessa corda, dessa pressão, tudo isso pode ser antecipado. Pode acontecer já agora, nos próximos dias. Suponhamos aqui que o presidente Lula acione, diga que não vai realmente deixar o poder e acabou, que nós estamos vivendo um momento de instabilidade política e institucional e a partir desse momento se decreta o adiamento das eleições de 2026 até última ordem. O Exército Brasileiro teria condições de dar apoio a uma situação como essa? Lembra que o comandante do Exército tem uma proximidade muito grande com o comandante do Judiciário. Malhavam juntos, aquela coisa toda. Diante de tudo isso que nós estamos colocando, tudo na base da suposição, hipoteticamente, diante dos fatos que surgiram, das frases e dos pensamentos que foram externados. Se isso acontecer, porque já aconteceu aí, meio caminho andado, Lula disse que não vai entregar a presidência para os malucos. Como é que ficaria uma situação como essa no dia D, por exemplo? Vamos lá, já que você provocou, vamos a alguns esclarecimentos. O primeiro deles é o seguinte, a Justiça Militar, ou o Superior Tribunal Militar, ele não integra as Forças Armadas. E mais ainda, ele não faz parte do estamento militar. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele avocou grande parte das atividades e das prerrogativas e até mesmo das missões constitucionais do Superior Tribunal Militar. Que deveria, por exemplo, no que diz respeito ao 8 de janeiro, ter investigado e ter tocado à frente inquéritos policiais militares no que diz respeito ao Palácio do Planalto, não ao que aconteceu no Congresso, tampouco no Supremo Tribunal Federal, mas especificamente em relação ao Palácio do Planalto, essa investigação, os inquéritos foram absorvidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, o que nós temos é um braço da justiça que foi absorvido por outro. É importante a gente entender, agora mesmo, a presidente do STM é uma ministra, que inclusive é uma ministra muito ideológica, que tem ideias extremamente antagônicas, inclusive com a tradição, com a cultura militar. Mas esse é um braço do Poder Judiciário, não faz parte do estamento militar, como alguns pensam, embora tenham ministros que são oficiais generais de 4 estrelas, que passaram para a reserva e mantêm a sua atividade pelo seu histórico, pelo seu conhecimento da carreira militar, porque são crimes tipicamente militares que são ali julgados. Agora, quando você provoca a questão e faz um paralelismo com o que aconteceu até com o general Vilas Boas lá atrás, quando a presidente Dilma Rousseff, ela tentou ainda analisar uma possibilidade de resistir ao impeachment, e lembre que o próprio comandante do Exército à época disse, olha, essa ideia é uma ideia que não vai ter sustentação de você tentar convocar as Forças Armadas ou assinar um decreto de garantia da lei e da ordem que não tem apoio do Congresso Nacional. O próprio presidente Bolsonaro,
Inclusive, ele considerou a questão de questionar o processo eleitoral, talvez até pedindo uma impugnação do processo eleitoral ali em 2022, mas para isso ele sabia que haveria desdobramentos, porque ele arrolaria o próprio ministro Alexandre de Moraes, provavelmente na sua acusação, porque ele se julgava injustiçado ou alvo de uma condução de um processo eleitoral que foi desequilibrado, no mínimo, e por isso ele teria que tomar passos, e ele considerou a convocação do Conselho da República, o Conselho de Defesa, assinar um decreto que poderia levar ao Congresso Nacional a uma situação emergencial de estado de defesa, ou estado de sítio. Tudo isso foi considerado. Mas ele tomou a decisão, na época, sábia. Por quê? Porque não havia sustentação política. Então veja que há muita desinformação sobre o papel das Forças Armadas como tal poder moderador. Mas já que você fez essa provocação, eu vou compartilhar com você o que eu sei da minha geração que está no alto comando hoje, o que eles pensam dessa situação hoje do país. Essa é uma crise eminentemente política. E vou mais. Existe um poder moderador nessa situação? Não querendo entrar no fato de que a segunda missão constitucional ali do artigo 142, que fala da defesa da pátria, essa ninguém tem dúvida, da garantia da lei e da ordem, que é a terceira missão, que também ninguém tem dúvida, porque já foi acionada várias vezes, mas a segunda missão constitucional, que é a garantia dos poderes constitucionais, ninguém sabe exatamente como isso ocorre, mas abstraindo aí desse debate, vamos ao que realmente existe na Constituição hoje de poder moderador, entre aspas. Qual é o poder moderador que existe? É o Senado Federal. Por quê? Porque o Senado Federal, ele sim, tem as ferramentas de recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. Veja, por exemplo, que até mesmo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes dessa semana, que humilhou o Congresso Nacional, tomando uma decisão que atropelou aquilo que o Congresso, e ele julgou inconstitucional, parte da questão do IOF. Veja, o que diz a nossa Constituição? Que mesmo quando o Supremo Tribunal Federal decide que uma legislação ou que um ato legislativo é ilegal ou inconstitucional, melhor dito, quem é que depois desfaz esse ato e publica que essa decisão do Supremo Tribunal Federal se torna efetiva? É o Senado Federal, está na Constituição. Então veja, o Senado ele tem ferramentas para, inclusive, impedir ministros da Suprema Corte. Por exemplo, Paulo, você sabia que se o Senado Federal resolver analisar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ou contra o ministro Gilmar Mendes, que também foi protocolado semana passada, ou qualquer um dos ministros, você sabia que é apenas a maioria simples dos presentes é que deve decidir que esse processo se inicia, e sabe o que acontece? Esse ministro, ele fica imediatamente afastado do seu cargo até o final do julgamento. O julgamento, sim, precisa ter uma maioria qualificada, e eu ouso afirmar que dificilmente no atual Senado passaria o impeachment de um ministro da Suprema Corte, mas seria um ato que já colocaria uma água nessa fervura, não é mesmo, Paulo? Então você quer saber a posição das Forças Armadas ou dos militares? Eu digo para você o seguinte: os militares estão sendo humilhados, espezinhados e desgastados e até desmoralizados por esse processo que está sendo conduzido de uma forma muito, vamos dizer assim, consciente do que eles desejam, que é afastar os militares desse tipo de pergunta que você me faz. Mas eu digo para você que o Brasil tem solução. Por quê? Porque o Senado Federal tem o dever e a prerrogativa. E os militares pensam o quê? Que quem pariu o Mateus, que o embale. Ou seja, esse é um problema eminentemente político. E se você chamar a prerrogativa ou chamar a discricionalidade desse tema para as Forças Armadas, você vai fazer com as Forças Armadas o que o Supremo Tribunal Federal fez. O Supremo Tribunal Federal politizou a Suprema Corte. E eu tenho quase certeza absoluta que os comandantes das forças não querem politizar as Forças Armadas. Agora, posso te garantir, não seriam instrumentalizados para perseguição política ou para sustentar um governo inconstitucionalmente. Assim como eles falaram para Bolsonaro, falariam para Lula. Eu não tenho a menor dúvida, Paulo. Tomara, né? Mas a questão aí seria
só inventar que a coisa era constitucional, né? Bastaria aí o judiciário vir com um respaldo dizendo que está havendo uma instabilidade política no país, onde a soberania está sendo ameaçada e que endossa o pedido do presidente de adiar o pleito eleitoral para prazo indeterminado. Com base nisso, acabou, porque aí seria uma decisão constitucional. Mas você tocou num ponto importante antes da gente passar para o próximo tema. Um nome só poderia resolver tudo isso. Davi Alcolumbre. Mas está uma pedrazinha no sapato. Um carro com carburador. Os carros de hoje quase não tem mais carburador. Mas lembra aquela pedrinha no carburador que impede a passagem de combustível para o motor? Para queimar? Para a câmara de combustão? Pois é. Esse nome, essa pedrinha tem nome. É Davi Alcolumbre. E o cara já, junto com o Hugo Mota, gravou um vídeo nessa semana com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, não há mais nada o que fazer. É esperar. Se os caras estão apostando, né, que podem suportar aquilo que vem, paciência, né? Paciência. A gente tem que lamentar, porque vai haver ranger de dentes, muita gente desempregada no país, mas também não importa, porque aí vem o IBGE e diz que está todo mundo empregado, o povo acredita, turma vai no supermercado, as coisas estão caras, mas o povo assiste às TVs abertas, e as TVs abertas dizem que não está nada caro, que o café está barato, que o ovo está barato, e o cara acredita, começa a achar que aqueles produtos caros só estão naquele supermercado do bairro dele que ele frequenta todo dia. Mas, Gerson, em uma decisão inédita, vamos falar agora dessa repercussão internacional, a União Europeia aplicou sanções a bancos chineses pela primeira vez na história. A medida é uma resposta direta às ligações dessas instituições com empresas russas envolvidas na guerra da Ucrânia. A União Europeia acusa os bancos de ajudarem Moscou a driblar as restrições internacionais, especialmente em setores ligados à tecnologia militar e financiamento estratégico. A decisão marca um ponto de inflexão nas relações entre Europa e China, que até então vinham sendo tratadas com cautela no campo das sanções. Com isso, Bruxelas deixa claro que está disposta a apertar o cerco não só contra a Rússia, mas também contra qualquer aliado econômico que contribua para manter o esforço de guerra de Vladimir Putin. E aí, obviamente, a gente entende o recado, né? É o Brasil. Entre os alvos estão instituições bancárias com forte presença internacional, o que deve provocar reações imediatas no mercado global inteiro. E, claro, na diplomacia entre Pequim e os países europeus. A China, por sua vez, já sinalizou desconforto com a decisão e pode responder com medidas comerciais ou retaliações diplomáticas, agravando ainda mais o cenário geopolítico global. Gerson Gomes, é uma situação que você conhece muito bem, não é? O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse há 3 dias que a União Europeia, mais especificamente a OTAN, não tinha atribuição nenhuma para taxar os países como estava dizendo que ia taxar. Dizendo que a OTAN é uma instituição militar e não comercial. Só que o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, disse que sim, que vai taxar adicionais 100% em cima daquele país que negociar com a Rússia. Aí o negócio já começa a ficar complicado, porque tem aquela denúncia de que o Brasil estava usando o petróleo da Venezuela, que também é um país sancionado, mas comprando combustível da Rússia, trazendo a bagunça toda, e a OTAN pode taxar o Brasil em 100%. O Mauro Vieira, que parece que não acredita nisso, vai tomar outra paulada na cabeça. Eu queria ouvir o que você pensa de tudo isso.
Pois é, Paulo, isso está no contexto da que a gente já conversou sobre a questão da assimetria, que talvez, infelizmente, para muitos atores brasileiros, eles ainda não entenderam a diferença do poder que tem os Estados Unidos, e eu não vou entrar no poder militar não, já que você citou a OTAN, não vou entrar nesse aspecto somente, mas o poder econômico é muito grande. Veja que a União Europeia, ela está na fase de negociações e também vai receber tarifas ali a partir de 1º de agosto, assim como o Brasil. Obviamente que a tarifa do Brasil de 50%, ela extrapola completamente a questão simplesmente econômica. É claro que o debate do presidente Trump com a União Europeia, e que aconteceu também com a Grã-Bretanha, que não integra a União Europeia, ele está num contexto geopolítico que incorpora a guerra da Ucrânia. Por isso que a tentativa do Mauro Vieira de dissociar o que é a decisão de Bruxelas no âmbito da União Europeia das decisões da OTAN, ela é completamente descabida, porque se sabe que na Europa, agora, por exemplo, os europeus decidiram, a União Europeia, sancionar a compra de petróleo dos russos de uma forma a fugir daquela hipocrisia que o presidente Trump denunciou. Porque sabia-se que, ainda que houvesse toda aquela demanda de uma participação maior militar na guerra da Ucrânia, os países europeus, que não podem sobreviver sem a energia que advém da Rússia, eles não têm como simplesmente da noite para o dia parar de contar com gás e o petróleo russo, que durante as últimas 2 décadas fizeram a estrutura, o poder econômico da União Europeia, inclusive baseada nesse tipo de fornecimento muito mais barato. De repente eles pararam de comprar. Como é que eles fizeram? Eles bypassavam essas mesmas sanções comprando da Índia ou até da Turquia, fizeram várias formas de conseguir acessar esse petróleo, inclusive pelo Nord Stream, porque os acordos do Nord Stream continuaram funcionando, ainda que com uma taxação tentando colocar o preço num nível um pouco mais caro. Mas apesar de tudo isso, Paulo, o mais importante a gente entender é o seguinte: é que o presidente Trump, quando envia o seu vice-presidente para aquele discurso lá na Alemanha, ele chega para os europeus e diz o seguinte: olha, vocês querem que os Estados Unidos interfira de uma forma maior aqui no problema geopolítico criado com a Rússia e a Ucrânia? Vocês querem que os Estados Unidos participem da recuperação econômica de uma Europa que já está com grandes problemas de infraestrutura, inclusive na parte energética? Então vocês têm que entender que agora, com a eleição do presidente Trump, os valores americanos serão colocados à frente de toda e qualquer negociação. E a União Europeia entendeu isso. Por quê? Porque já estava aprovada na Alemanha e em vários países da Europa uma legislação muito parecida com isso que você citou agora, quando o Marco Civil da Internet foi julgado uma das partes como inconstitucional e o Brasil se coloca como à frente da regulação das redes sociais. Isso foi feito na Europa. A inspiração brasileira é da Europa. Porém, isso voltou atrás agora com a palavra do J.D. Vance, quando vai à Europa e diz o seguinte: olha, vocês querem se recuperar dessa situação? Então vocês têm que convergir com os nossos valores de liberdade de expressão, de liberdade econômica, de justiça nas relações comerciais, e é isso que está acontecendo. A China está sendo confrontada agora pela União Europeia, e até mesmo com a preocupação da OTAN, porque ela tem subsidiado tropas russas com equipamento, comprando petróleo, comprando óleo, e de certa maneira sustentando o esforço de guerra da Rússia, e ela está sendo sancionada. E esse tipo de raciocínio, obviamente, chegará a um país que tem muito menos capacidade de negociação, que é o caso do Brasil. Veja que os Estados Unidos, eles também são codependentes na relação com a China. A China não consegue sobreviver sem o mercado americano e hoje, pelo menos num marco temporal de 10, 15 anos, os Estados Unidos também não conseguem simplesmente desligar o comércio com a China e nem interessa aos Estados Unidos acabar com o comércio com a China de uma hora para outra. Não. O que o Trump quer é reindustrializar setores estratégicos. O que ele quer é retomar a pujança econômica e industrial dos Estados Unidos que garantam defesa, segurança
e possam, como ele falou, colocar os Estados Unidos numa era de prosperidade. E aí você acha que a União Europeia vai abrir mão de surfar essa onda, Paulo? De jeito nenhum. Então, essa resposta que você está dizendo que a União Europeia já começa a dar, deveria colocar o Mauro Vieira e até o Celso Amorim, que é realmente quem toca as relações internacionais do Brasil, a estratégia das relações internacionais, de barba de molho. Porque o que está acontecendo com a China e até mesmo com a Índia, preste atenção na Índia, talvez até mais importante do que a China. A Índia já percebeu que ela também estava comprando óleo da Rússia e revendendo, e já percebeu que prefere ficar do lado dos Estados Unidos a ficar do lado da China. Então você veja que há um ambiente acontecendo muito rápido, e o Brasil não tem estatura, Paulo. É uma defasagem gigantesca do nosso poder de guerra assimétrica na área econômica. Para não falar da militar, vamos ficar só na econômica. Tá certo, é o presidente Donald Trump fazendo escola, né, Gerson? Agora a Europa está aprendendo como é que se faz para conseguir as coisas. E, de novo, o Brasil, o pequenininho, o pincher dessa história toda, continua latindo e latindo alto. Gerson, na segunda-feira, nós estamos chegando agora ao final, já não há mais tempo para nada. Na segunda-feira eu queria conversar com você sobre a situação do Pollo Carvalhal, aí nos Estados Unidos. Como é que está a situação dele, a possibilidade da gente bater um papo com uma jornalista, né, de língua hispana, vai ser muito interessante. Eu queria que, só para você finalizar, que você desse um spoilerzinho para a gente aí e já fizesse as suas considerações finais. Pois é, vamos primeiro redimensionar esse nosso papo, porque terça-feira eu tenho uma entrevista marcada com essa jornalista de Nova York, e ali no meu papo com ela, será uma entrevista em espanhol, com certeza eu vou me atualizar. Já tenho algumas coisas que estão acontecendo, principalmente na Colômbia. O Brasil, a gente não percebe, mas, por incrível que pareça, o que acontece na Colômbia hoje deveria nos orientar sobre os próximos passos que podem ser dados pelo governo americano em relação ao Brasil. Olhem para a Colômbia. Mas eu vou pegar o que você falou do pincher para as minhas considerações finais. Você sabe que talvez o Brasil ainda não tenha, ou muitos atores brasileiros não tenham percebido que essa discrepância, esse tamanho, o Brasil, ele é um dos maiores países do mundo e é a segunda maior democracia do Ocidente. Nós temos a segunda maior população. Depois dos Estados Unidos, não existe nenhum país no mundo com as mesmas condições, com uma população compatível, um território gigantesco, recursos abundantes. Então, eu quero te dizer, Paulo, que é lamentável, é triste a gente ver um país como o Brasil, com o potencial que o Brasil tem, e mais do que isso, com todas as condições geopolíticas de ser o único país da face da Terra a ter as mesmas condições que os Estados Unidos tiveram de desenvolvimento, e apesar disso a gente jogar isso tudo fora por uma leitura equivocada do que está acontecendo no mundo. Então, Paulo, deixo esse desafio para você refletir, para a nossa audiência refletir no final de semana, porque, de fato, a gente vê uma Argentina se recuperando, se levantando novamente, e a gente pode sonhar que o Brasil vai passar por essa fase, o governo Lula e o PT vão deixar o país. A partir de 2026, a gente pode ter um Senado Federal sendo eleito que recoloque as instituições nas suas posições e o Brasil possa retomar o seu desenvolvimento. Esse é o meu sonho, essa é a minha expectativa, Paulo. Tá certo, Gerson, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Tenha um excelente fim de semana e fiquemos atentos, né? Porque no fim de semana que a coisa explode. Hoje de manhã o Carlos Dias disse que o Enola Gay já está com os motores ligados novamente, o B-52. Agora é outro, né? Agora é o B-2, né? Aqueles aviões, aqueles bombardeios que destruíram as instalações nucleares no Irã. Gerson, muito obrigado. Até a próxima, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Talvez não falemos do Hugo Carvajal, mas com certeza falaremos das consequências que advirão aí durante o final de semana. Valeu, tchau. Opa, já ia me esquecendo aqui, ó. Fique ligado nisso aqui, né? Isso aqui é muito importante. Se você ainda não tem, corre lá.
Acesse o site que está aparecendo agora aí na sua tela, etlojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. Hoje é sexta-feira, dia legal para você lembrar dessas coisas. Esse aqui é um perfume sensacional, é o Etché, Uma Noite em Sevilha. Na Espanha, já esteve lá? Sabe do que estamos falando? Sevilha linda, né? Com todo aquele glamour flamenco e coisa e tal. Ao colocar esse perfume no corpo, sua mente será levada para aquele ambiente mental, né? Criado, né? Pelo olfato daquela cultura maravilhosa que a gente só vê em Sevilha. Então, acesse o site para você conhecer essa fragrância, etlojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. E lembrando que você adquirindo o Etché, Uma Noite em Sevilha, você ajuda o nosso canal. Obrigado, hein? E ficamos por aqui. Nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço, um excelente fim de semana e até lá.